Sejam muito bem-vindos ao Anexo 2 Podcast. Finalmente conseguimos tirar esse projeto aí do papel. Se você está nos acompanhando aí pelo canal Márcio Ávila ou pelo canal do Spotify ou qualquer outro canal que a gente ainda vai lançar aí, seja muito bem-vindo. Você está tendo o privilégio de sentar nessa mesa aqui com a gente e participar do episódio 0001 desse podcast aqui. Aí eu vi fé, hein? Quantos zeros, né? Salve, galera. E aí, Cauê? Tamo junto aqui. Rodolfão, Alê, nesse primeiro podcast chamado Anexo 2 Podcast. Por quê? Qual o motivo? Eu vou deixar a honra aqui pro Rodolfão que Pra mim, obrigado. Explica aí pra galera, por que Anexo 2? Rapaz, a gente estava em oração aqui, né, gente? Você não sabe o quanto esse projeto já está tentando sair do papel. Eu estava tentando sair do papel e a gente estava aqui buscando um nome. E nós estamos onde, Cauê? Aqui no Anexo 2, cara. Foi o nome mais simples que veio à mente. Anexo 2 Podcast. E o propósito do podcast é? Anexar a palavra. É uma extensão da palavra. E hoje o episódio é? Episódio número 0001, pastor? 000. O buraco é mais embaixo? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Tema do nosso último culto aqui, 11 de setembro. 11 de setembro? 11 de setembro. Que data, hein, cara? É uma data marcante. Olha aí como começa já. Que data. Tem algo no ar aí, profético, no talvez. Ar, não. Que não seja um avião no ar. No ar já não mais. Mas... Começamos com uma piada do Alê Siqueira. Mas pra gente começar, pastor, esse é um podcast de teologia? Não. Mas vai ter teologia? Sim. É um podcast de atualidade? Não. Mas vai ter atualidade? Sim. Você vai lançar os seus bordões? Talvez. Médio. Nós estamos aqui com nesse propósito, esse objetivo de ter uma mesa, de ter um momento aqui para a gente possa compartilhar um pouco da palavra. Eu quero que você imagine aí que você estava no culto, terminou o culto, você foi tomar um café com o pastor numa padaria, em qualquer lugar, e ali vai surgir o assunto da palavra, obviamente, e aqui a gente vai discutir um pouco sobre isso, fazer perguntas para ele. E inicialmente é esse o primeiro episódio. Quem sabe aí os outros formatos que vão sendo acrescentados aí depois, certo? É isso aí. Para a gente poder seguir com esse episódio aqui, eu preciso fazer um apanhadão do que foi a palavra de domingo, o buraco é mais embaixo. Primeiro que essa palavra chamou o buraco mais embaixo, porque a gente começou falando que muitas das coisas que a gente contempla, que a gente cogita, que a gente vive considerando, cogitando no mundo natural. Quando na verdade muitas dessas coisas elas acontecem no plano espiritual. A Bíblia inclusive fala uma coisa que eu não mencionei domingo, mas ela fala assim: diz o tolo, Deus não existe. Então, se você vive desconsiderando a realidade espiritual, preciso te dizer, você é um tolo. Porque você ignora as coisas que acontecem no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual a gente não enxerga e é difícil a gente ver e sondar tudo que acontece nele, né? E aí, para a gente entender o que acontece no mundo espiritual, Deus deixou pra gente histórias, cara, histórias, e a Bíblia é lotada de história, e as histórias da Bíblia, cada uma delas ensina coisas mais legais para nós. E quando Jesus ensinava, os discípulos dele perguntaram: por que você ensina tudo com parábola? Porque uma história contada traz uma imagem, traz uma figura, né? Então toda mão, Jesus falava assim: o reino dos céus é como, e contava uma parábola, uma história. É como, e porque quando você conta uma história, você tem uma visão de como aquilo funciona. E a história de domingo foi sobre Gideão. Na verdade não foi a história completa de Gideão, mas foi a história do chamado de Gideão. E eu preciso compartilhar aqui rapidamente também. Gideão, ele estava num tempo de juízes. Os juízes, na Bíblia, esse período era um período que não tinha reis sobre Israel, e Deus levantava homens e mulheres que passavam, que lideravam Israel à frente dos seus inimigos. O povo vivia um ciclo, né, de clamor, restauração, apostasia, pecado e prisão. Aí Deus levantava um juiz, o juiz libertava,
né? Eles clamavam, o juiz vinha, libertava, daqui um pouco eles esqueciam, pecavam e acabavam presos de novo. E esse ciclo já tinha acontecido com Otoniel, depois com Eude, depois com Sangar, depois com Baraque, Débora e Jael, e agora a gente entra em Gideão. Então a gente está no capítulo 6 de Juízes, e o texto começa dizendo que o povo de novo pecou, e dessa vez eles estavam na mão dos midianitas. Os midianitas vinham, lavavam as plantações nos tempos de colheita, deixavam os israelitas sem comida, sem grãos, sem nada, e eles empobreciam. E o texto então começa com Gideão malhando trigo num tanque de prensar uvas, né? Ou seja, escondido. E o anjo se apresenta a ele e fala: você vai ser o libertador. E ele fala: como assim eu, cara? Sou tão pequeno, eu vou ser o libertador? E aí a primeira coisa que Deus manda ele fazer é destruir os altares e o altar de Baal, os postes ídolos de Baal e Aserá. E então a gente entendeu, cara, que antes de a gente viver uma guerra, praticamente, a gente precisa destruir os altares. E fica claro que o problema de Israel não eram os midianitas, o problema de Israel era o pecado que eles tinham cometido. O buraco, meu irmão, é mais embaixo. Talvez você esteja passando por lutas aí na tua vida que você acha, e você luta com armas naturais. Não, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar um turno extra, se eu fizer Uber até as 2 da manhã, se eu pagar uma escola melhor, se eu levar a minha família para passear na Disney, se eu comprar um carro novo, esquece. O buraco é mais embaixo, e as coisas acontecem no plano espiritual. E se você tiver dimensão do que acontece no plano espiritual, e você vai começar a fechar esses buracos que drenam a tua energia, a tua alegria, a tua paz. Então, quando você começar a ver esse buraco, e aí eu usei uma figura que foi interessante. Se você estiver num barco e o barco estiver enchendo de água, você começa a tirar água, ou você procura o buraco onde está entrando água? Primeiro você fecha o buraco que está entrando água, e depois você começa a tirar a água, porque senão você vai estar fazendo um trabalho frenético sem parar, e é isso que faz com que muitas pessoas hoje estejam cansadas, porque elas não tratam o buraco, mas elas ficam tirando a água do barco. É mais ou menos isso. O buraco é mais embaixo. Muito bom, muito bom. Para quem não pegou a palavra, tá lá também no YouTube, né? O canal, no canal Márcio Ávila, tem ela completa lá. Mas eu queria já começar fazendo uma pergunta aqui, pastor. No começo da palavra, você começou falando sobre esse contexto do mundo espiritual, quanto ele é real. Tem algo interessante que você falou sobre imagem e semelhança, que Gênesis fala que nós somos imagem e semelhança do Criador, né? E isso é literal? Existe uma literalidade nisso? Qual que é a tua visão? Acho que tem alguns estudos que chamam isso de Imago-Dei, né? Se eu não me engano. Isso, a imagem de Deus, né? A raiz da palavra Imago-Dei. Como a gente começou falando que a gente não pode desconsiderar a realidade espiritual, a premissa para isso, assim, o fundamento para isso é você entender que você é um ser espiritual. Se você não entender que você é um ser espiritual, acabou. Você vai prestar culto à ciência e vai acreditar só no natural. Mas como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós somos um ser trino, ou triuno. A gente tem um corpo, mas a gente tem uma alma e a gente tem um espírito. E essa é a realidade que nos rege. Nós somos seres espirituais e é impossível a gente viver sem considerar o plano espiritual. Então, quando eu penso que a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente não tem uma imagem semelhante a Ele física, mas a gente é um ser que é feito no formato que o próprio Deus, da existência e da natureza do próprio Deus, um Deus que é trino. Ele é Emmanuel, Deus conosco, Ele é o Espírito Santo de Deus, e Ele é o Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é o Espírito, Ele é um ser triuno. Então a gente é feito à imagem e semelhança dele. Muito bom, uma coisa assim. Isso é muito louco, porque isso vai de encontro totalmente à questão da nossa identidade, né, pastor? Porque é onde o inimigo está o tempo todo nos confrontando, nos afligindo em relação a isso, né? A essa imagem, né? Em relação ao que Deus é e quem nós somos diante dele, né?
Assim, sabe uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer é distorcer essa imagem, de fato. Você tem uma natureza que é uma natureza inclinada ao pecado, ponto. Desde a queda e desde a corrupção do homem, a corrupção entrou no mundo. Nunca esqueça daquele exemplo: morde uma maçã, deixa ela em cima da mesa, volta depois de 2 horas. Você vai ver que o mundo é corrompido. As coisas no mundo são tão fadadas tão decaídas. E então agora o papel de Satanás é tentar desvirtuar e distorcer essa imagem que a gente tem, a imagem de seres que são filhos, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Ele vai fazer tudo para isso. Eu gosto de pensar algo. Queria ver se você pensa assim também, pastor. Imagem e semelhança de Deus também inclui algumas características de Deus, certo? Por exemplo, qual outro ser criado tem o poder de tomar decisão? Todos. De tomar uma decisão assim, ter um raciocínio e escolher por algo, por exemplo, tomar uma decisão. Talvez o animal ele tenha mais no instinto. Não, dos animais criados não. Eu digo assim, eu veio na minha mente, veio os seres espirituais criados por Deus. Se você pensar que Satanás teve essa opção, ele só caiu porque ele tinha opção. Se ele não tivesse opção, não tinha caído. Então ele tinha opção, mas esses eram seres diferentes dos animais que não têm intelecto, né? Eles são seres que são irracionais, eles vivem basicamente por instinto, eles não têm essa capacidade, né? Então eles não sabem, eles não adoram a ninguém, eles não se prostram a ninguém. Então essa é uma característica então de alguém que é imagem e semelhança também, ter esse poder de raciocínio, de decisão. Exatamente. Que é o que Adão e Eva tinham isso em plenitude lá no Éden e acabaram tendo uma opção. Dos seres criados na Terra, essa é a exclusividade do homem. O ápice da criação, a cereja do bolo. Bem legal, porque isso esbarra um pouco num verso que você até mencionou lá no meio da palavra, eu acho, mas sobre o poder de decisão, por exemplo, que Deus depois ele vai lá, exorta, após a queda ele vai exortar Caim e Abel, e ele diz lá para Caim, né? O pecado vai sempre bater a tua porta, vai estar te rondando, mas é você que deve dominar sobre ele. Que é o poder de decisão também, né? A palavra, cara, interessante do pecado que te sonda, que te rodeia, é uma palavra que te... Esse é um termo meio pesado, mas sabe quando você é assediado? Por exemplo, um homem é assediado por uma mulher é assediado por um homem. Essa é a palavra usada para o pecado em redor do homem. É como se o pecado assediasse mesmo, de fato, o homem. É uma tentação o tempo todo, cara. É uma guerra, e essa luta vai ser até o dia da gente ser transformado pela glória de Deus. A gente vai viver essa luta aí. De Romanos 7, né? Eu vou já entrar na questão de Gideão, por exemplo, que eu te fiz essa pergunta ontem e eu gostaria de repeti-la. Gideão, quando ele estava ali, ele tinha consciência que aquele era o anjo aparecendo para ele? Cara, eu acho que a princípio não. Eu acho que o anjo, ele não se manifestou de uma forma gloriosa. Assim como quando os anjos visitaram Abraão, eu ministrei uma palavra, acho que há mais de 10 anos, chamava Um Dia Deus Vai Te Visitar. E baseado na visita que Abraão recebe dos anjos do Senhor, quando os anjos vêm até Abraão e ele quer destruir Sodoma, Gomorra, as cidades do vale ali, e Abraão os recebe, prepara uma comida para eles e tal, os recebe na forma de anjos. Depois esses mesmos descem até Sodoma. Em Sodoma, a cultura daquele povo fazia com que os homens quisessem pegar aqueles anjos para terem relação com eles. Então era uma manifestação que a gente não consegue entender se ela é natural, sobrenatural, até que a gente veja através de uma experiência sobrenatural, que foi o que Gideão fez. Ele teve uma experiência, a princípio parece que ele debate com aquele ser, parece que ele refuta o anjo. Na verdade, essa passagem, para quem quiser acompanhar, ela está em Juízes capítulo 6, verso 2. Eu vou ler aqui esses 2-3 versos. Eu vou ler a partir do verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor,
Tá, o profeta vem antes, a gente comentou isso, né? Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Primeiro ele se assenta, depois ele aparece. Eu gosto dessa cena, porque ele senta embaixo da árvore e fica olhando o miserável malhando trigo escondido. O que será que para que esse anjo ficou pensando, tá parado, se não coçando a cabeça e dizendo assim: o que ele está fazendo, cara? Tipo, isso é coisa que um filho de Deus deveria fazer, cara. Isso é coisa que ímpio faz, né? E ele ficou coçando, fala: deixa eu aparecer. Eu não sei se esse termo apareceu foi uma transformação corpórea mesmo desse anjo que agora podia estar lá sendo transfigurado, transfigurado para ter esse diálogo, né? Sim. Fica à vontade aí. Aí ele fala: pô, Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pô, poderoso guerreiro, né? Ele está se acovardado lá. E aí ele diz: ah, Senhor. Interessante que o anjo fala: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, Jeová é contigo. Mas quando ele diz: ah, Senhor, não é o Senhor Jeová, é o Senhor, tipo uma referência de educação, assim, respeito, né? De respeito, Nós estamos em Juízes capítulo 6, verso 13. Ele diz assim: o Senhor é contigo. A palavra, eu estou com uma Bíblia aqui na minha frente. Jeová é contigo. Quando ele responde: ah, meu Senhor, já não é a palavra Jeová, é a palavra Adoni, que na verdade representa alguém que é forte, alguém que é Senhor, mas que não é Jeová, né? E ele refuta. Eu não acho que você sai refutando, batendo boca com um anjo, assim, né? Se bem que Jacó lutou com o anjo, né? Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor Jeová é conosco, por que aconteceu isso? E ele debate ali, até que ele tem uma experiência sobrenatural. Ele põe a oferta em cima da rocha, aquela oferta é consumida sobrenaturalmente, e aí ele fala assim: ai de mim, tipo, vi a face do Senhor. Sim. E aí ele cai na real e fala assim: caraca, isso é a típica experiência de quem contemplava o mundo natural e de repente falou assim: opa, olha o mundo espiritual aí. Mas esse é só um ser divino? Ou de fato a Bíblia dá indícios de que pode ser uma pré-encarnação, sei lá, do próprio Senhor, do próprio Jesus ali presente com ele? Não. Quando ele diz que o anjo do Senhor veio, a palavra anjo é a palavra malak, que é mensageiro. Essa é a palavra que está em todo lugar. Anjo é um mensageiro do Senhor. Então é esse aí que estava lá. Não era o Senhor, era o mensageiro dele. A Bíblia coloca como um anjo do Senhor, né? A Bíblia coloca como um anjo do Senhor. Mas muitas vezes quando Deus quer se manifestar, a Bíblia às vezes chama de anjo, mensageiro. Como Jacó, por exemplo. Do Jacó não fica muito claro, né? Tem no título da Bíblia fala Jacó lutou com Deus, algumas versões, né? Outras com anjo, mas não, no texto mesmo diz que então surgiu um homem ali e eles começaram a lutar. Mas de alguma forma, como você falou até no culto, algo chama a atenção desse ser ali, porque muitas vezes eles comem, eles bebem, eles estão, parece um homem normal, mas algo remete a uma autoridade divina, uma manifestação. Sim, ele é um representante de Deus, né, cara? Se você recebe uma comitiva do presidente na tua casa, ele diz assim: o presidente te entrega um presente aqui. Talvez ele não esteja lá, mas é o presidente que mandou te entregar. E aí você pega e fala: olha, ganhei do presidente. Não quer dizer que ele esteve lá na tua porta, entendeu? Mas é agora olha que interessante, cara. Quando você vê uma das únicas referências que a Bíblia faz a respeito da experiência de um corpo glorificado. Quer dizer, tem algumas, né? Algumas experiências, mas assim, é Jesus ressurreto. O corpo de Jesus ressurreto. Na verdade, ele tem uma experiência no alto do Monte da Transfiguração. E apesar de Elias e Moisés estarem lá, Pedro os vê. Há uma interação. E depois, quando Jesus ressuscita com o corpo glorificado, esse é um corpo que traspassa a parede, que
ele é levado, fugiu o termo, que nem Exilado? não, ele só aparece num lugar e aparece em outro, não fugiu o termo. Trasladado. Ele é trasladado, ele traspassa paredes, mas ainda assim ele está com fome e come um peixe. Ele sente a coisa natural, né? Então a gente é muito difícil responder. E algumas vezes ele também não é reconhecido por a galera às vezes não reconheceu ele também. Pedro na segunda pesca lá, por exemplo, não sei se pela distância, mas ele mas no jardim as mulheres também não reconheceram ele, confundiram como um jardineiro de Emaús. Não sei, na estrada de Emaús também. Sim. Então não sei se era uma questão de identificação visual mesmo, porque a nossa capacidade de distinguir uma face, cara, se hoje um telefone é destravado pelo reconhecimento facial e a chance, a acuracidade é absurda, né? Imagina nós, que temos uma capacidade ainda maior. Então, cara, é muito difícil eles não reconhecerem visualmente. Você sabe quem é teu amigo, quem você, né? Cara, o que me surge a pergunta aqui, você acha que nós, cristãos, nós somos responsáveis às vezes por ver essas pessoas, assim como o Gideão estava ali malhando trigo no lugar errado e apareceu um enviado, um anjo, um enviado de Deus, um enviado do Senhor, para falar para ele que Deus era com ele? Você acha que a gente carrega essa responsabilidade hoje de chegar para uma pessoa que está no mundo, alguém mais próximo, que está fazendo um monte de coisa errada, até onde pode ir nosso limite como cristão, para falar para essa pessoa, olha, mano, Deus tem mais para você, não é isso, você está fazendo errado, e essa pessoa falar igual refutado, do mesmo jeito que Gideão fez, até Gideão ir lá e pagar o padre e falar, cara, ai de mim, porque eu tenho muitos amigos hoje que eu dei muitos conselhos assim, depois que eu me converti, essas pessoas pagaram para ver, e no final a frase foi a mesma, putz, ai de mim. Então, você sempre quando você vive uma condição de pecado e você se depara com a santidade, você tem uma experiência do tipo, ai de mim. Como Pedro, na pesca, uma pesca milagrosa, que ele se aproximou de Jesus e falou, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Porque você, cara, tem a consciência de que o impuro não se mistura com o puro, de que o profano se mistura com o santo. Então, qualquer ser natural, que nem Isaías, ele tem uma experiência dessa natureza celestial, sobrenatural, e ele fala, ai de mim, como os pais de Sansão, ai de mim quando viram um anjo, como todo mundo que viu um anjo e falou, viu o anjo, cara, ferrou, vou morrer, porque eu vi a lei fala que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Então todas essas pessoas achavam que elas podiam morrer. Alguns se prostram até, né? Alguns se prostram e muitos dos anjos falam, fica em pé, não é diante de mim que você vai se prostrar. Agora, diferente dos anjos, cara, nós somos ministros de Deus. Essa palavra está na moda não, está mais clara quando você entende os ministros do presidente, os ministérios, né? Como ministro de Deus, a gente representa Deus. Então a gente é ministro do amor dele, a gente é o braço dele. Então quando você é usado por Deus para falar para alguém sobre o amor de Deus, para ministrar perdão, amor, você é um ministro do evangelho, cara, um ministro da graça, um ministro do Senhor. Você representa ele aqui. Isso é uma seriedade e responsabilidade incrível, né? Top. Eu ia fazer um parênteses aqui. Pode fazer. Não, é que tem muito a ver com que vai fugir um pouco do assunto, mas depois quem está ouvindo aí ou quiser pegar essa mensagem, está lá no YouTube também, que eu preguei sobre santidade no mundo, que é exatamente o que Jesus fez. Ele foi enviado ao mundo para cumprir o propósito dele aqui. Mas nós também temos essa obrigação de sermos enviados para o mundo sem se corromper por ele. Então é possível ter uma vida santa indo até o mundo também. Sem dúvida. Não se blindando numa caixa, numa redoma e achando que a santidade é essa. O propósito do ID é esse. A raiz da palavra apóstolo é a mesma raiz da palavra apostasia. Uau. Quando você, mas são antagônicos. Você se distancia da sua fonte, mas para propósitos diferentes. Ou você se distancia porque você está levando a mensagem, ou você se distancia porque você está saindo. Imagina que você fosse um mensageiro desse reino aqui. De fato, você pegaria um cavalo
para ir levar uma carta para um reino em outro lugar. Você está se distanciando porque você está fugindo, ou você está se distanciando porque você está indo em missão? Essa é a grande diferença da apostasia para o apostolado. E então, em João capítulo 17, Jesus faz essa oração, que é demais, cara. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. Né? Mas com esse objetivo da gente não se macular, né? Eu terminei a palavra com esse verso aí. Então, mas tem um verso, eu estou com a Bíblia aqui, vou até abrir. Ele está em Gálatas 6, se não me engano, começo de Gálatas 6, que aliás é uma ministração, uma mensagem linda. Ele fala assim, ó, olha que louco, ele fala assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, que nós estamos falando de ser ministro, né? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, não naturais, porque vocês contemplam o mundo espiritual e sabem que o buraco é mais embaixo, né? Deverão restaurá-lo com mansidão. Ponto. Presta atenção agora. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Ou seja, você está indo, mas, cara, cuidado, né? Porque se você se distancia muito, faz o alerta. Esse é o problema de você ser um apóstolo e ir levar a missão, e daqui um pouco você se mescla com a cultura que já não é mais a tua, que você foi ser um mensageiro, um embaixador daquela cultura. Né? Tiago, por exemplo, fala, né, da religião que agrada a Deus: cuidar do órfão, da viúva nas suas necessidades e não se corromper pelo mundo. Isso, você vai para lá, mas você não se corrompe. O que retoma a primeira pergunta que o Ale fez, sobre distorção da tua identidade. Porque agora, cara, nós temos um cara que é filho de Deus, da nação escolhida, do povo separado, cheio de promessas, no encolho, malhando trigo escondido num tanque de prensa uva. Por que a gente está falando isso? Cara, porque me veio um anexo à palavra. Cara, a quantidade de gente que hoje vive e que hoje faz o que não gosta é impressionante. E que hoje trabalha com quem não conhece e que vive debaixo dessa condição, cara, e que caminha com quem não entende ele e faz exatamente o que não deveria estar fazendo. Esse para mim é Gideão. Você está falando do trabalho físico mesmo. Caraca, velho. Dia a dia. Não, tudo. Ale, eu consegui pensar aqui em 200 pessoas. O último que eu esqueci foi Gideão. Deixa eu pôr desse jeito, trazendo para as coisas aqui, cara, é surreal isso que você falou. Como é que a gente entende Gideão? Cara, nem eu me entendo. Eu vivo fazendo o que eu não deveria, que eu nem gosto de fazer. A minha vida é uma sofrência, porque eu acordo e vivo, e eu nem tenho muito propósito. Eu vivo para saber se eu vou comer esse mês, e se eu vou chegar no fim do mês com esse dinheiro que eu tenho. Esse era Gideão, esse era como eles viviam, né? E quanto tempo, cara, uma pessoa gasta fazendo aquilo que ela não nasceu para fazer? Essa é a condição de Gideão. Não, e tem a condição de estar fazendo sabendo que aquilo não deveria estar sendo feito, e tem a condição da pessoa que faz achando que deveria estar fazendo. Então, que está se enganando. Está se enganando. Gideão tinha essa consciência. O Gideão, ele não só tinha essa consciência, como ele fala para o anjo, ele fala assim, cara, mas Deus tirou a gente do Egito, nossos pais do Egito, e nós estamos aqui nessa condição. Não era para ter alguma coisa errada, está fora do normal. Então, quando você vive essa realidade, cara, você acorda todo dia, faz toda semana, todo mês aquilo que você faz há anos já, mas isso não te traz preenchimento, cara. Isso não te leva para um norte, isso não está te aproximando 1 metro do teu destino e daquilo que você um dia sonhou. É um ativismo que nos prende, nos deixa... Pode ser até ser falado como ativismo, cara, mas é um negócio que você não devia estar fazendo, cara. E isso pode acontecer dentro da igreja, dentro de um ministério, dentro da sua vocação, na verdade fora da tua vocação, né? Mas eu digo assim, voltando nesse gancho que a gente fez esse paralelo aí dessas duas mensagens, por exemplo, o ide por todo o mundo e pregai o evangelho.
Mas muitas vezes a gente se coloca nessa caixinha, então agora eu não sou do mundo, eu não posso mais misturar no mundo, e aí agora então eu preciso me relacionar com quem não é do mundo, e aí isso vai tomando uma proporção às vezes que te impede de viver o seu propósito. Por exemplo, se eu pegar aqui o Rodolfão, por exemplo, hoje ele está lá na Black School, está fluindo, sei lá, no que é a parada dele, que é a vida dele. Agora pensa se ele quisesse, sei lá, vou entrar para um ministério X aqui, porque academia, ou sei lá, o fitness é muito do mundo. Então agora eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ele ia ser massacrado, tipo isso. Estou tentando fazer esse paralelo com o Gideão, mas trazendo para o nosso contexto. Eu quero falar sobre isso que ele está falando. Nosso contexto ministerial, sei lá como a gente pode dizer isso. Enquanto que a liberdade, na verdade, é você ir até o mundo sem se corromper por ele e levar a mensagem lá. Eu acho que cara, é esse paralelo aí. No ponto que eu queria falar, e o Marcinho já olhou para mim e já começou a rir. Por quê que eu vou te falar isso? Eu gosto disso. A gente gosta. Meu irmão, eu tô com 40 anos. Eu fui entender de fato e ser feliz com o que eu faço há 1 ano e meio, 2 anos, cara. Uau. Sabe por quê? Porque eu estava andando com as pessoas que tinham o mesmo propósito que o meu. Enquanto eu estava ali, cara, negando o mundo que eu vivia, eu tinha pessoas que estavam do meu lado o tempo inteiro. O que você está precisando? É palavra, é grana, é comer, é carinho, é conforto? Ele está apontando pro pastor aqui que a gente está sem vídeo. Você esqueceu que o nosso podcast é raiz. É raiz. É raiz, eu tenho vídeo. Eu estou postando pro Marcinho aqui, pro pastor que é meu amigo, porque foi um telefonema com ele, cara, que eu fui parar na Black School, meu irmão. E eu me achei lá. E olha só que loucura, eu sou convertido há 4 anos. Você tem noção que eu trabalho desde os meus 13 anos de idade? Eu achei que eu ia ser feliz jogando bola. Eu achei que eu ia ser feliz sendo segurança dos famosos. Eu achei que eu ia ser feliz cometendo os meus pecados. Né? Quem sabe do meu testemunho sabe que é meio pesado. Você entendeu? Eu achava que eu ia ser feliz em todo lugar. Quando eu me converti, eu falei, bom, agora eu procuro só paz. Eu quero só estar na paz. E mesmo assim me faltava alguma coisa preenchendo, porque eu precisava trabalhar. E só encontrando Jesus e me cercando das pessoas certas é que eu entendi o meu propósito, cara. Eu tenho certeza, todos os dias que eu vou para Black School, eu vou feliz. É 1h30 de trânsito. Isso tinha tudo a ver com a distorção de quem você era. Tudo a ver com a distorção de quem eu era. Por isso que quando eu olho hoje as pessoas cometendo algumas gafes, principalmente pecados sexuais, eu falo, cara, o caminho não é esse. O preenchimento aí que você está querendo não é esse. É. Top. Você ia falar, não? Não. Eu achei que o Ale ia falar isso também. Então, é que a gente está sem imagem, mas a história espelha aqui também, né? E é interessante que você tem essa conversão atual e eu sou o velho de igreja, que estava o tempo todo dentro da igreja. É como se fosse assim, você foi criado com um propósito, com uma identidade, Deus te deu um dom, te deu um talento, mas você ainda não conseguiu expandir isso para um propósito muito maior, que até mesmo a gente não sabe e não discerne. E o que eu achei fundamental do que você falou é o seguinte, cara, como é importante a gente caminhar com gente de Deus, e aí no caso Gideão teve esse aclaramento do anjo do Senhor, e no nosso dia a dia caminhar com gente que está trilhando o propósito, porque isso vai pulindo, vai alinhando essa imagem, a nossa própria autoimagem, e discernir e falar, cara, eu acho que há mais do que só ficar aqui e romper essa barreira, que foi o que o Cauê falou. A gente poder ir para o mundo e poder levar isso. É interessante que o Marcinho falou sobre essa questão da oposição, né? Dessa contradição entre o caminho do apóstolo e da apostasia. Do apóstata. E do apóstata. O caminho é o mesmo, você continua indo para a Black School. Uau. Só que o que mudou é o propósito. Né? Exatamente. O Waze não mudou. O Waze continua o caminho, mas o propósito mudou. Mas o propósito mudou. Uau. Que loucura, você entende como o mundo natural não tem a influência que a gente acha que tem nesse sentido. É aqui dentro. A mudança foi... Isso é louco, hein, cara? É louco. Agora, olha que interessante. Só fazer uma menção. O texto fala assim: os midianitas dominaram Israel por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Só isso aqui é muito legal, porque se eu esconder da realidade, não te isenta, os inimigos, eles permanecem lá, né? Mas aí ele fala uma coisa: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região invadiam.
E eu fiquei pensando, cara, como os inimigos eles se juntam. É verdade. Eles somam, cara, eles somam e eles têm em comum um negócio. Eles não gostam de você. Cara, essa galera que se junta com uma questão afim, eles se juntam com o afim entre eles é que eles não gostam de você. A finalidade. O afinco, sei lá, né? E eles se juntam. Por que eu estou falando isso? Porque eu ia fazer uma menção dos amalequitas, que é um povo extremamente aproveitador. A Bíblia fala dos amalequitas, cara, que os amalequitas, eles, quando o povo ia no deserto, quem ficava para trás ou quem se distanciava um pouco, eles se tornavam alvo dos amalequitas. Como um animal que se desprende do bando um pouco, ele se torna vulnerável, e esses eram que os amalequitas pegavam. Esses são os opositores, cara, e se você der brecha, eles que estão por ali, cara, esses inimigos que representam os nossos inimigos hoje, né? Enfim, mas só um anexo aqui Foi bom, foi pertinente. A palavra. Você ia falar alguma coisa, Cauê? Puxa, foi para um rumo bom aí, hein? Mas eu queria voltar um pouquinho, a gente mergulhou fundo aí, um pouquinho na introdução do que você falou, que eu acho que ficou importante, sobre a literalidade da Bíblia, que eu achei muito interessante a hora que você falou isso. Que quantas pessoas, às vezes, elas bugam um pouco nesse sentido, porque elas não entendem o livro como um todo, eu acho, né? E aquilo que você sempre fala lá, no Antigo Testamento, o que é representado como natural, no Novo Testamento é espiritual, e por não ter essa completude da palavra, as pessoas querem pegar o pé da letra e tal. Mas você levantou uma bola lá e eu queria entender melhor. O relato de Gênesis, né, que você tinha falado, puxa, e se? Que é uma pergunta muito interessante. For uma alegoria, for algo... uma ilustração ilustrativa. Você acha que é possível Gênesis ou qualquer outro relato ali do Antigo Testamento ser isso mesmo? Cara, esse que é o lance. Em primeiro lugar, você imagina que quem escreveu Gênesis? Eu imagino? Não, você imagina não. Quem de fato escreveu? Moisés, assim como os 5 primeiros livros. Quantos anos depois do Gênesis e do dilúvio, etc., Moisés viveu? Eu não vou fazer a conta, mas são muitos anos depois. De Gênesis para Êxodo, né? Puxa, sei lá, porque vem toda a genealogia de Adão, para depois vir os semitas, para depois vir Abraão, Isaac, Jacó, José, e depois vem Moisés. Quantos anos de Juízes a gente viveu? Uns 320 anos. Sim. Moisés deve ter vivido uns 1500 anos antes de Cristo. Talvez pouco menos, 1400. Cara, se Adão viveu cronologicamente há 6.000 anos atrás, quanto tempo demorou para essa história de fato ser colocada no papel, numa pedra, sei lá onde? Cara, esses foram relatos que foram passados oralmente por gerações e gerações, cara. A expectativa que a gente tem de um cara há 3.500 anos atrás escrever com precisão um registro científico, cara, eu não sei que expectativa que você tem. Agora, nenhuma daquelas histórias tiram a realidade e a verdade profunda dos princípios que estão ali envolvidos e aplicados. Então, quando Jesus ele conta uma parábola e fala, o reino de Deus é como? Hoje nós falamos sobre uma parábola curtíssima. O reino de Deus é como uma mulher que põe um pouco de semente e daqui um pouco de fermento, e daqui um pouco a massa inteira está levedada. Cara, é uma alegoria, é uma história, mas é absolutamente verdadeira e profunda como a verdade do reino. Então, nada do que está acontecendo ali, cara, no jardim, no Éden, a gente não tem um relato exaustivo
completo. Na verdade é bem breve, na verdade, né? Cara, você pega o haja histórias... luz, por exemplo, pode ser bilhões de anos que os cientistas acreditam, né? Você pode ser. E eu acho que quem fica gastando tempo tentando fazer essas histórias, medindo essas histórias... Ciência. Fazendo ciência. Entendeu? Elas para mim, cara, não são colidentes. Elas não são. Para mim é uma criação... Ninguém, né? Para quem crê, na real... Para ninguém é colidente. Eu digo assim, a criação do homem como alma vivente, depois de ter recebido o sopro de Deus, mas existem um monte de seres que viveram parecidos, hominídeos e etc. Isso não derruba, cara, o homem. Não depõe contra nada, né? Não depõe contra o texto. Eles não são coisas colidentes. Agora, você pega histórias de um simbolismo absolutamente profundo, como Caim e Abel. São 7 versículos, a história inteira deles. 7 versículos. Acabou. Uma vida, né? Rápido, né? Mas, cara, tem uma profundidade ali, cara. Mas uma profundidade no que diz respeito a sacrifício, ao que você oferece ao Senhor, e o que é aceito, e a verdade por detrás de um sacrifício. Cara, que você fala, cara, isso é tão profundo que esses 7 versos poderiam ser... Um livro. Poderiam ser discutidos uma vida inteira. Entendeu? E tudo isso não fere em absolutamente nada a veracidade bíblica, né? Se você for pegar ponto a ponto, porque às vezes é o recorte, o ponto específico, mas aí não analisa o contexto geral. Quantas analogias e reflexos que tem do Antigo Testamento para o Novo, que você fala, puxa, isso aqui encaixa perfeitamente. No intervalo de mais de 1.500 anos de escrita, por povos diferentes, em regiões diferentes, de forma diferente, e aquilo se junta e completa, e você fala, como é que explica um negócio desse? Não, então, essa é a beleza da palavra de Deus, que foi escrita no decorrer de 1.500 anos, com pelo menos 40 escritores diferentes, né? A gente está aqui, a pastora chegou no Anexo 2, o nosso podcast que nós demos o nome hoje, chama Anexo 2 Podcast. É só áudio? Só áudio. O nome Anexo 2 Podcast? Dá um oi. Olá! É porque a mulher é super visual. Eu entrei, tinha uma porta aberta, o povo tudo meio relaxado, eu já queria organizar. Mas é só áudio, tem Coca-Cola, esfirra. Excelente tá dia, aqui, gente. Ó, tá aqui. Ela tem uma voz de locutora, não tem? Você viu o olá dela? Que interessante. Olá! Deixa eu colocar mais uma questão aqui, cara, que eu achei bem interessante também. Cara, olha a consciência dele de que alguma coisa estava fora do eixo. Quando ele chega e fala assim... Deus tirou a gente do Egito, trouxe para cá, para a gente ficar preso agora, o que me traz um negócio, cara, no caos que eles estavam vivendo, esses eram os netos, bisnetos, daqueles que tinham saído do Egito, e de que viram os milagres e as maravilhas do Senhor, de que viram mais de 35 batalhas serem vencidas para a conquista da terra. Verdadeiros milagres. E agora, cara, eles estavam vivendo esses ciclos, né, de pecado. Cara, como a gente vê as gerações falhando em passar para eles, né, Oi? Bastão? O bastão e a realidade de que o buraco é mais embaixo. E a realidade de que o mundo opera pelo aquilo que é governado no mundo espiritual, por aquilo que acontece no mundo espiritual, né? E eles agora estavam adorando deuses que podiam proporcionar para eles, segundo a crença deles, meras condições naturais, meras soluções naturais e não espirituais. Então fica aqui mais um anexo da palavra de que se a gente insistir como pais e não passar para gerações, eu estou falando isso porque no sábado agora nós temos não no sábado agora, no dia 24,
Pais e filhos, né? Seminário Pais e Filhos. Você está mais do que convidado para vir, porque se a gente insistir como geração e não passar para os nossos filhos essa realidade espiritual, se a gente não viver as nossas vidas familiares contemplando o mundo espiritual, se teus filhos não verem você buscando no mundo espiritual as respostas que a sua família precisa, ele não vai aprender isso, e ele vai ser a geração que vai ficar como Gideão no caos, tendo que se esconder, vivendo com essa imagem distorcida da qual nós falamos. Falando Certo? sobre essa geração aí, pastor, você acha que o contexto hoje, o nosso contexto hoje, Brasil, se assemelha um pouco ao contexto de Juízes, por exemplo? Cara, a palavra de Deus fica muito focada no povo dele. Vamos lá, por que a Bíblia é focada no povo de Israel? Porque esse era o povo escolhido, esse era o povo que era o útero da qual um dia viria o Filho de Deus. Ele é um povo que ele escolhe para ele, e como ele queria que esse povo vivesse debaixo de bênçãos, ele fala: deixa eu manifestar e revelar toda a minha natureza e as minhas virtudes através de leis para eles viverem. Então, quando você interpreta a lei de Deus como um livro de regras e condutas, vai ser um negócio chato, vai ser um negócio restritivo, vai ser um negócio limitador, religioso. Mas quando você entende que é uma manifestação da própria natureza de Deus e de princípios que Ele tem e que Ele deseja que você viva para o teu bem, aí isso muda a tua realidade. É o velho exemplo que às vezes eu dou do cinto de segurança. Ele é um saco porque ele te restringe no carro, ou ele garante a tua vida e a tua segurança. Então depende como você olha para ele, porque agora ele deu uma série de leis para o povo dele viver bem, e agora desse povo que ia viver bem, o filho dele ia nascer. Ele ia ser bem recebido, ele ia ser bem compreendido, mas a distorção das leis eram tão grandes que ele vem e ensina, e ele fala: meu, pessoal, peraí, eu não vim para destruir as leis, eu vim para incrementar as leis, eu vim para trazer as leis na essência da qual elas realmente são. Então, quando você começa a pensar nas virtudes de Deus que Ele entregou para o povo dele. Agora pense comigo, enquanto a Bíblia passa praticamente 1.600, 1.500 anos cobrindo a história do povo de Deus, cara, o pau está rachando em vários lugares da terra. Ou você acha que não tinham outros impérios acontecendo? Cara, enquanto a gente está focado na história de Juízes, o Egito está bombando, está acontecendo, o Império Assírio está crescendo, o Império Babilônio está formado, lá no Far East, lá no distante Oriente, você tem os povos mongóis se formando, que vieram a ser potências. Na Europa, o povo grego já está se formando. Aliás, cara, enquanto a gente está falando de Davi construindo um templo para o Senhor, querendo construir um templo para o Senhor, os gregos têm um panteão gigante para diversos deuses lindo. Eles estão discutindo conceitos que são até hoje relevantes, praticados. Inclusive, se a gente vive hoje algo equilibrado no nosso modelo de política, né? Já que a gente é um país que é uma república democrática, esse conceito nasceu 1000 anos antes de Cristo na Grécia, cara. Então o pau tá como... E o que esses caras? Vai todo mundo pro inferno? Não, eu acho que não. Mas a história está lá. Então, cara, o Brasil é como se a gente fosse um lugar periférico. É difícil você enxergar ciclos, sei lá. A gente não tem uma história focada na gente assim, né? É um negócio. Sem falar, cara, que quando a gente viaja para o exterior, a gente fica rindo. Você vai em lugares na Europa andar de trem, de uma estação do ano 1530. Só tinha índio pelado no Brasil. Os caras andavam de trem em estação. Dá pra entender? Como os caras estão assim, eles, né, as coisas aconteceram. A nossa história é muito recente, né? Brasil, é muito recente a história. É isso que eu ia falar. Agora, o Brasil foi um país que, desde lá de trás, foi canonizado, foi evangelizado, né? Ele tinha essa de ser uma extensão das nações europeias que já viviam isso, né? Tem um lance legal na palavra também, que você mencionou lá,
que Gideão, quando ele clama ali, o povo está sendo oprimido, e aí geralmente ali naquele contexto de juízes, já vinha uma intervenção né? Já levantavam um juiz, e dessa vez Deus envia um profeta, né? Que ministra ali o povo antes de Gideão mesmo cumprir aquilo que ele ia fazer e tal, né? Esse contexto eu achei bem interessante também, que vem uma palavra profética antes. Vem uma palavra profética. Olha, vocês saíram do Egito. É quase como se ele soubesse o que Gideão ia contestar. Pô, então, anjo, é o seguinte: você tirou a gente do Egito e trouxe a gente para cá para a gente ficar preso, mas antes o profeta já tinha falado, então, vocês saíram do Egito, mas adoraram outros deuses, como se ele estivesse avisando. Você quer falar o quê? Ai, não resisti. Mas quando o pastor fala assim, bom, nós somos uma nação nova, praticamente periférica dentro desse contexto, Juízes, Brasil, ficar fazendo analogia. Porém, a história está aí e profeticamente ela faz menção individualmente a cada um de nós. E a gente precisa entender esse contexto, porque Deus vai falar personalizadamente com cada um de nós. Então, o Gideãozinho lá que estava num lugar de malhar trigo, num lugar de pisar a uva, malhando trigo, dentro daquela condição toda, faz menção a muitos de nós, nosso chamado, nossa história. Então, Deus vem e personaliza essas coisas e traz realidades. Ninguém está pisando uva hoje, mas espirituais, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Poderosas, num contexto que nós vivemos política, social, cultural, filosoficamente, individualmente, porque essa beleza do Evangelho, né? É beleza da Bíblia. Jesus, ele vem como um profeta, agora trazer uma revelação individual. Demais, cara, é demais. Que loucura, né? Aí. Ficar pensando nisso dá até um certo... Tem uma coisa que me chamou a atenção mais. Tem uma coisa que me chamou a atenção também, cara. Tô fazendo os anexos. Quanto tempo nós estamos aí, produção? 1h40. Mentira. 1h40. 1h40? Gravando. Vambora. 2 horas de podcast, vambora. Então tá, vamos mais 10 minutinhos. Uma coisa que me chamou a atenção que é interessante. Cara, são muitas coisas que dá para você extrair desse texto, né? Ele tá malhando trigo, escondido, há fome na terra, mas ele tem trigo. Cara, você imagina como é pesado você saber que você está num lugar que há fome. E há 1 hora atrás eu estava pregando sobre fome. Sim, qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Lá em cima, no culto de terça-feira, às 2 horas, bênção. Vem, por favor, venha. Às 2 horas. E, cara, não é pesado quando você vive num lugar e num contexto onde ele aparentemente ele tinha condições, ele tinha propriedade, o pai dele, ele tem comida. É um deserto, só você tem água. Ele tá ganhando enquanto todo mundo tá perdendo. Eu tô querendo falar um pouquinho de desigualdade. Não, eu tô querendo falar um pouquinho de desigualdade. Como é pesado você ver parceiro teu sofrendo enquanto você tem, né? Isso eu só quero trazer um pouco para a realidade de hoje. Enquanto alguns têm, outros não têm, né? E essa é uma realidade pesada que entristece, cara, as pessoas. Toda vez que você recebe um filminho de gente pobre, barriguda, com ramela e na África ou em qualquer lugar do Brasil, você se compadece, você tem, mas os outros não têm, cara, né? Eu fico me colocando ali na condição de Gideão ali, malhando aquele trigo escondidinho, tendo um trigo para comer mais tarde, enquanto o povo tem fome. Essa foi um insight só. Mas isso aí é reflexo também, né, desse contexto lá do povo de Deus, que eles não foram chamados para aquilo. Essa não é a realidade de que Deus gostaria que eles estivessem vivendo, mas eles estavam vivendo aquele ciclo de juízes ali. Eles estavam vivendo. E muito por conta dos altares ali de adoração que eles estavam fazendo, que eu acho que também, aí, já que a gente está talvez caminhando para o fim, né? Essa parte de derrubar os altares aí, quanto é importante, eu vejo isso no cenário atual nosso também, como nação. E esse ciclo também de a gente ser
ser liberto, ser livre de várias situações no nosso país, e ainda assim a gente está clamando e pedindo talvez por algo que vai nos aprisionar de novo, e muito focado no pecado, que eu acho que isso que é muito importante, né? Hoje o pensamento moderno, filosófico, que tem nos cercado, ele nos coloca como, sei lá, o homem é mau, ou na verdade o homem não é mau, né? A sociedade que o corrompe e tal, e tira o contexto do pecado de cena, né? E aí a gente vive essa realidade. Por isso que eu perguntei sobre o contexto, na verdade, não histórico, mas no contexto espiritual do livro de Juízes com o nosso contexto hoje de Brasil. Ou não só do Brasil, né? Porque esse papo aí político, na verdade, social, está no mundo todo. Quando Moisés está com o povo para entrar na Terra Prometida, Moisés sabe que a hora dele está chegando ali, né? E ele também já não é menino, ele já está bem velho. Ele viveu 3 ciclos de 40. Ele já está no fim do 3º ciclo de 40 dele. E então ele repete as leis e ele tem a responsabilidade de repetir as leis. Não da maneira como ele fez em Êxodo, em Levítico, mas em Deuteronômio é uma repetição da lei, e ele fala muita coisa que viria a acontecer. E um dos textos mais icônicos assim é Mateus, só as ideias. Deuteronômio capítulo 28, deixa eu abrir aqui enquanto a gente fala, que ele fala sobre bênção e maldição. Ele fala as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Então, ele traz ali, cara, claramente o que o pecado poderia resultar. Se vocês ficarem firmes, cara, vai ter chuva, vai ter colheita nas estações, vai ter abundância, tá tudo bem, cara. Se vocês ficarem firmes, os inimigos não vão atrapalhar vocês, eles não vão invadir vocês. Agora, se vai ter chuva de outono, chuva de primavera, né? Vai ter tudo isso, essas chuvas que são tão importantes para a colheita, e de repente, cara, sabendo dessa realidade, eles estão se prostrando a outros deuses que podem trazer essas coisas naturais para eles. Para mim, cara, eles são atalhos que eles procuram, eles querem respostas rápidas. Ontem a gente falou sobre amuletos, né? Sim. As pessoas, a gente estava falando sobre alguém que tinha os seus devidos orixás, e ela fala, não conheço nada da Bíblia, não li nada, mas eu amo meus orixás, porque eles dão o que eu quero, tipo assim, né? É isso mesmo, a conversa era essa. A conversa era essa. Então as pessoas querem um resultado rápido e pronto, mas enfim, eles esquecem de produzir espiritualmente o que tem que ser produzido antes deles viverem. E eu nem lembro qual a pergunta que você fez. Não, a gente está falando só desse contexto mesmo, que eles retiram a questão do pecado, né? E essa era a consequência do povo ali que estava vivendo. E é muito relacionado, eu vejo, com o nosso contexto hoje. Então, por exemplo, nós clamamos a Deus aqui nessa nação por anos, veio uma palavra profética semelhante à que veio para Gideão, né? Ou seja, vocês serão um povo abençoado, próspero, vocês vão enviar missionário para a terra toda, para todo mundo e tal. Isso tudo é muito incrível. Só que aí a gente vê o povo ainda se voltando para aquelas velhas práticas. A gente, então, puxa, o carnaval, que era algo que teoricamente a gente imaginava, eu pelo menos quando eu me converti em 2009, sei lá, 2008, eu pensava, puxa, cara, quando o evangelho for disseminado com força, tudo isso vai diminuir, e que é o propósito, né? Mas a gente ainda vê o povo se voltando, não só por essas questões de pecado externo, né, que eu estou querendo dizer aqui como uma ilustração, mas a gente vive esses ciclos também. E eles retiram o pecado de cena e agora colocam e embalam isso como algo da sociedade moderna e tudo mais. Depois que falou isso, sobre o negócio do pecado que ele está falando, porque muita gente não tem essa consciência do pecado quando está lá no mundo, você entende? Sim. Você se converte, você vem para Jesus, você entende um propósito, um conceito, como as coisas realmente funcionam, porque a gente está falando aqui de mundo espiritual, mas quando você estava lá, o que é o pecado? É o cara tomar uma cerveja? É o cara... E você é contestado quando você fala isso.
Você fala, por que? Onde está na Bíblia que você não pode beber? Onde está na Bíblia que não sei o que lá? As pessoas pensam assim, vai te afrontar, assim, entendeu? Era sempre isso. Será que elas não têm essa consciência de que elas estão pecando lá? Então, quando a gente fala do pecado, onde a gente tem que colocar o pecado para o pessoal que tem a consciência, que é o pessoal da igreja, que deveria não pecar e peca, ou para a galera que está pecando lá e a gente tem que clamar por eles? Sabe o que acontece? O pessoal de igreja, às vezes, tem que tomar um cuidado para isso não se tornar uma religiosidade, sim, mas eles sabem, no geral, que algumas práticas têm poder para te encaminhar para o mal. Então, eles... cara, se você vê qualquer cobra no teu caminho, você pula para trás. Você não sabe se ela tem dente, se ela não tem, se ela tem veneno, se ela não tem. Qualquer cobra faz você pular para trás. Alguns desses caminhos, cara, eles são tão ruins que todo mundo fala, opa, não pode. Porque eles têm poder para te levar. Isso é uma coisa. Então, quando a gente vê alguma coisa saindo do eixo assim, todo mundo já, opa, é pecado, é pecado. Tem que tomar cuidado para não taxar assim. Mas agora tem uma segunda questão. Cara, limpeza é um conceito subjetivo. E eu estou com a minha esposa aqui do meu lado, que gosta muito de... Se você falasse assim, se você pegar um carro que saiu de uma trilha e um carro que só anda em São Paulo em dias de chuva, e você falar, o meu carro está limpo. Se você for ver de verdade e pegar ele com um lavado, teu carro está sujo. Se você falar que esse chão está limpo, e você pegar um microscópio, você vai ver que ele está muito sujo. Se você olhar para você agora na tua mão, ela está limpa. Mas se você pegar o microscópio, você vai falar, ela está suja. Então, quanto mais você consegue se aproximar ali, o teu conceito de limpeza muda, cara. Entendeu? O teu conceito de limpeza muda. E essa lente, cara, do Espírito vai fazer com que uma pessoa entenda o quão suja ela tá ou não tá. Se ela estiver distante de Deus, cara, tá ótimo, meu. À meia-noite qualquer gato é pardo, entendeu? Você passa ali, qualquer carro é limpo a 100 por hora passando a Castelo, entendeu? Agora se você for ver de perto, cara, você não vai sair lambendo o teu carro, entendeu? Então, cara, o Espírito Santo ele te... Por isso que qualquer um que tem uma experiência sobrenatural fala, ai de mim, porque tem um encontrão com a santidade do Senhor, cara. E aí, meu irmão, você vê que o negócio O duro é que muita gente que conhece esse nível profundo da sujeira e consegue enxergar, porque já tem essa lente limpa e consegue enxergar, passando pano para coisas que não deveria. Então, mas sabe o que é isso, cara? Eu vou meio que pro fim e vou terminar com essa que me ocorreu braba. Vamos lá. O evangelho, cara, é cruz. O que é a cruz? É ser miserável, cara. Eu não sou miserável, cara. Não. Eu não sou miserável. Eu gosto de coisa boa, irmão. Gosto de coisa boa. Não é ser miserável. E nem viver trancado dentro da igreja. E nem viver trancado dentro da igreja. Se bem que o estilo de vida que eu vivo hoje, pelas minhas circunstâncias, me põe dentro de uma bolinha mesmo, né? Porque eu fico muito dentro da igreja. Se bem que eu tenho uma empresa, faço meus rolês, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que é o evangelho de cruz? É você, cara, negar as coisas que você... Que são boas para a tua carne, mas que você sabe que são contra a vontade de Deus, que é difícil negar. E pegar a tua cruz, cara, é falar não para essas coisas. E isso para mim é sacrifício, porque cruz é sacrifício. O que é pegar a cruz, cara? É pôr uma cruzinha pequenininha no bolso? Não, é carregar um fardo, um peso. E se negar e negar algumas altas vontades é sacrificial. Agora, o que é o sacrifício, cara? E esse é um dos conceitos embutidos na história de Caim e Abel. Por que um sacrifício é aceito? Por que o outro não é aceito? Uma das coisas que o homem, a gente falou lá no começo, que é feito à imagem e semelhança de Deus, o torna especial. O homem, ele tem o conceito de tempo, o que praticamente nenhum outro ser tem. E o que é o sacrifício? É você abrir mão de algo agora para ter algo melhor no futuro. É isso. Se eu te falar, Cauê, faz um favor para mim, faço. Aí você faz. Aí eu falo, te devo essa. Aonde que está
te devo essa. Está estocado em algum lugar no futuro um benefício para você. Uma recompensa adiada. Uma recompensa que está lá. Porque você fez isso agora, você estocou algum benefício lá na frente. E o sacrifício, cara, é justamente você sacrificar o hoje, porque você sabe que tem alguma coisa melhor lá na frente. E se você toma a tua cruz e sacrifica essas coisas, que é a vontade de Deus, você tem bênçãos armazenadas para você. E se o povo não estiver disposto a fazer isso, essa cultura do imediatismo, né, cara, que a gente vive e que é tão ruim, tão ruim. Isso é o que representado em Baal, isso é o que é representado em Aserá. A gente quer o agora, a gente não quer fazer muita coisa, mas a gente quer, né? E aí o vitimismo, que também você falou, que esconde o meu pecado, eu transfiro a pressão para alguém, e aí isso também torna um ídolo. E é esse evangelho de cruz, na verdade, ele confronta isso. A gente entender o meu pecado, que eu preciso derrubar esse altar na minha vida para que eu possa viver aquilo que Deus tem, né? Você não transfere, né? Exato. É como se você dissesse que essa cruz, na verdade, você não tem que levar. Outra pessoa é quem tem que levar, exatamente. Não você, porque toma a tua cruz e segue, irmão. Cara, e é horrível quando você vê, por exemplo, casais falando assim: minha mulher é minha cruz, meu Deus, meu marido é minha cruz, como se fosse algo negativo no casamento. Já viu isso? Eu tenho eu sou sua cruz? Não. Então cruz não é uma coisa. Mas cruz não é uma coisa ruim você parar pra pensar. Eu fiquei pensando esses dias sobre cruz, cara. Fiquei pensando, cara, Jesus andou ali com a cruz dele, cara, levando ele pro sacrifício, levando ele pro novo, cara. Posso falar? Às vezes a sua mulher é a sua cruz. Pro lado positivo? Não, você foi a cruz da tua esposa durante muito tempo. Não sou dela, literalmente. Cruz pesadinha, hein, nego? Eu era tão pesado que uns 50 carregava essa cruz aqui. Pesadinha, hein, mano? Meu Deus do céu. Quem deixou essa cruz não conseguiu carregar, largou no caminho, os parentes aí, mas a Tancinha é braba. O pastor, sabe uma coisa que eu acho muito legal em tudo isso que a gente está falando? Que o final da história é bom. Exatamente. Muitas vezes as pessoas sendo intimidadas e atormentadas pelo pecado e pelas lutas, e é o que a gente vive dia a dia. Mas eu acho que, no fim das contas, a gente precisa sinalizar isso ao mundo espiritual, porque toda vez que a gente se posiciona, é como se um vento favorável do Senhor viesse e a graça dele que nos dá essa capacitação para poder vencer isso, né, e poder superar essa cruz, essa carga, essa luta diária, esses desafios que são da nossa vida, né? Toda cruz tem um final, entendeu? Tem um Getsemane lá para fincar essa cruz e ter ressurreição. Então isso é importante saber. Toda cruz tem um final. Você carrega ela, mas tem Getsemane, tem ressurreição no terceiro dia, tem Páscoa depois dela, tem uma par de coisa que vem junto. É isso aí. Não, pegando esse gancho então pra gente encerrar. Frase que você falou no final da palavra que marcou: aqueles que derrubam os altares têm autoridade. E acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Eu queria que você concluísse aí esse episódio com essa aí. Cara, a gente tem uma unção e uma autoridade sobrenatural. E se a gente não tem por nós mesmos autoridade nenhuma, mas como essa guerra é tratada no mundo espiritual, em Jesus e através da obra consumada da cruz, a gente se apropria dessa autoridade, é revestido dessa autoridade. Essa autoridade dá para nós condição de a gente derrubar os nossos altares, os altares que a gente coloca na nossa entre nós e o Senhor. E se a gente derrubar esses altares, você vai estar cheio de... Cara, só quem se sacrifica sabe o preço que pagou. Você é pai, você é mãe, você sabe as coisas que você fez pelo teu filho, você sabe que a autoridade que você tem sobre eles. Então, quem derruba os altares, cara, ele fica energizado, empoderado pelo Espírito, e agora ele tem autoridade para ir fazer o que tem que fazer. E é isso que a gente vai ver Gideão fazendo no domingo que vem, se Deus quiser. Posso fazer uma pergunta? Pode. Porque as pessoas que às vezes montam esse altar, esses altares espirituais, elas ainda continuam pagando preço, mesmo elas derrubando esses altares. Por exemplo, tá bom? Por exemplo, coisas do passado que a gente fazia lá, adorando, fazendo outras coisas, e ainda tem um preço sobre nós ainda chega a conta para pagar daquilo que a gente fez, entende? Eu só queria uma colocação de que mesmo a gente derrubando esses altares,
ainda vai ter requisitos daquilo que a gente fez. Eu quero... Não é porque a gente derrubou agora que tudo cessou, entendeu? Não, você é uma nova pessoa. Sim, são duas coisas que a gente precisa falar aqui. Não sei se eu fui claro. Você foi claro, mas eu preciso fazer uma pontuação. Ele não só teve que derrubar altares, ele teve com o altar que ele derrubou, construir um para o Senhor. E isso é forte também. E não é em qualquer lugar, é em lugar elevado. Todo mundo precisa ver. Todo mundo vê. Que você viveu a transformação, né? Agora, cara, tem situações na sua vida, processos que você pôs para funcionar e que você vai agora ter que conviver com eles a vida inteira. Cara, eu posso falar, se você usou droga e queimou o teu pulmão, cara, você vai ter que lidar com isso. Se você, o filho não é um problema, mas se você teve um filho fora do relacionamento e casou depois e tal, cara, você não vai, você não enterra esse filho, você tá lá, você vai conviver com isso, é um calo. Vai que se tua esposa tem ciúme da tua ex-mulher que você fez um filho, você vai ter que conviver com isso. São processos e engrenagens que você pôs para rodar. Tem algumas que se encerram no meio. Um vício, por exemplo. Mas o tempo não volta. Mas assim, espiritualmente, você já está justificado. Então você pode conviver com aquilo, mas no teu interior a paz. Que, aliás, nós não falamos, mas ele tem uma experiência com anjo e edifica um altar chamado Shalom, Jeová Shalom. Deus é paz, cara, né? Porque a paz vem quando você derruba os altares e edifica um para Deus, essa paz vem, cara. Essa paz vem. Esse insight aí que eu achei muito bom da palavra, quando ele destrói o altar do próprio pai e tudo mais, e aí você fez até aquela analogia com Elias no Monte Carmelo, né? A melhor forma da gente derrubar um altar é levantar um verdadeiro do lado. Um altar verdadeiro é o que denuncia o falso. Isso. Quando a gente tem um altar verdadeiro, e esse altar a gente só pode entregar para Jesus, isso vale para qualquer área, para qualquer segmento, tudo isso que a gente falou vai fechar em Jesus em alguma forma aí. Quando a gente levanta um altar para Jesus e não nem para o pecado, nem para a religião, nem para qualquer outra vertente, esse altar falso ele automaticamente é denunciado. Se Baal é Deus, então faz aí, cara. Vamos ver, chama ele aí, vê o que acontece. Aí quando Elias ergue o altar verdadeiro ali, fala, só o Senhor é Deus, porque ele consumiu a oferta. E eu achei top também aquela parte lá, né? Por completo também, que é o altar verdadeiro. Que loucura, cara. Qual? Que Deus o significado de holocausto que você trouxe, né? Que é a queima, é o consumo, na verdade, da oferta por completo. Por completo. E isso só um altar verdadeiro pode fazer. Top. Pegando o gancho, eu lembrei, você tá falando e me veio redes sociais na cabeça. Por quê, cara? Porque eu não tenho como não me usar como exemplo. É muito chato isso, eu sei, mas vou me usar como exemplo. É por isso que você está aqui, você é o nosso exemplo. Vamos lá. Eu era um idiota anos atrás e pra onde eu ia eu postava, treinava pros outros e ficava lá. Eu levantava um altar que não era pra mim, sacou? Beleza, trazendo pra cá. Aí hoje, a gente está com um consultor lá na Black School, que está vendo as mídias sociais e tudo mais, e uma das coordenações que a gente está tendo lá você precisa melhorar a sua rede social em relação à Black School. Eu preciso estar postando coisas da Black School, porque todos os atletas postam, não sei o quê. Eu não posso. Aí o cara chegou para mim que está comandando isso e falou assim, cara, a sua rede social, cara, eu preciso falar, é muito chata. Eu falei, chata para quem? Para quem quer ver, porque só tem família, igreja e leão. Eu falei, cara, mas esse é o altar que eu levanto, porque eu tô lá falando de Jesus e agradecendo pela família que eu tenho e os poucos amigos que eu posto lá, cara. Você entende que isso pode ser também um altar levantado de alguma forma? Você fala, cara, e as pessoas te cobram uma coisa, que fala, que coisa chata. É chata a minha vida, velho, na internet. Cara, o altar, ninguém constrói altar hoje, né, cara? Pega uns tijolos, constrói um altar. O altar basicamente é aquilo que você oferece o teu tempo. Exato. Tá no seu coração, pode né? ser um altar. Tempo também pode ser um altar. Sem dúvida, como você gasta o teu tempo, como você investe suas horas, cara, né? Então você crente que está nos escutando e antigamente ficava postando fotos sem camisa aí, ó, na sedução, já sabe, né, meu irmão? Não se omite. Tá. Ou melhor, se omita. Ou melhor se omita. Resumindo então, meus amigos, o buraco é mais embaixo. Para terminar, o buraco é mais embaixo. Esse foi o episódio de hoje. Episódio Cauê número
00001. Ah, muita fé, moleque, é muita fé. Vinhetinha do Alê na entrada e uma vinhetinha de saída para ir embora? Bora lá, Alê. Se você tá aqui com a gente aí, compartilha esse conteúdo com alguém, manda esse link aí pra alguém, aguarde os próximos capítulos aí, né, do 0002 E visita, em diante. aqui o anexo 2 está aberto aqui, tá bom, gente? Entra a pastora, entra todo mundo. O que foi? Exatamente. Ah, que pena. A vinheta Bom, vai rolar outra hora. Vai rolar outra hora a nossa vinhetinha, Faz então. a vinheta na capela aí, meu irmão. Vai na capelinha. Valeu. Até a próxima.